De volta à segunda parte do programa, refletindo sobre metafísica da saúde e cromoterapia. Faça a sua pergunta. O que representa metafisicamente a doença que você tem? 31710221. Enquanto alguém liga, você tem um outro número também, que é o 3262-4490. 3262-4490. Isso, excelente. Tem uma pergunta sobre infecção urinária, o que significa metafisicamente. Mas antes eu vou falar com o nosso ouvinte que está no ar. Olá, boa noite. Boa noite, muito boa noite. Eu falo com quem? Marli. Marli, você fala de onde, Marli? São Paulo, capital. Ah, nossa querida capital, deliciosa. Sim. Pois não, Marli, o que você traz pra gente, querida? Eu fiz uma microcirurgia no maxilar para colocar os discos do maxilar no lugar correto. Perfeito. Do meu lado direito, fazem 2 meses isso. Do meu lado direito voltou normal e do meu lado esquerdo eu tenho feito várias fisioterapias e tratamentos e ele ainda está dormente. Ele não... eu ainda mastigo errado, dói um pouco quando eu mastigo, enfim. Perfeito. Mas entender um pouco essa questão do maxilar. Vamos falar da dosagem que você tem sobre aquilo que você faz e quando você acata. Dosagem é assim. Quando você vai vai com tudo. Primeiro você retrai, depois você sai saindo, fazendo intensamente. E o maxilar esquerdo, quando dizem alguma coisa para você, quando trazem um conteúdo, você faz daquilo lei ou não quer saber? O maxilar seria essa relação. Compreendeu, Marli? Compreendi. Esse é o teu grande desafio. Para você ter afetado o seu maxilar, para ter chegado num ponto cirúrgico, é porque você, ao longo de toda a trajetória, não soube lidar com isso. Você não dosou. Eu vou anunciar que amanhã eu vou sair. Eu vou dizer um pouco a respeito para depois eu completar a questão. Esse é o teu grande exercício. Você sabe que como o maxilar direito, a parte direita aqui da mandíbula, da ATM, aqui essa articulação, ela até se recuperou bem. Isso aí você está até boa nesse sentido. Mas tem uma coisa, quando coloca alguma coisa a você. Vamos parar agora, Marli, que tá bom, a gente já falou. Ah, tá, tudo bem. Não, peraí, só concluindo alguma coisa. Sabe o que acontece nisso? Quando eu fui até você e coloquei, vamos parar agora, já concluímos. Tá ok, tudo bem. Não, deixa eu dosar um pouco. Só mais uma coisa, eu vou continuar ouvindo, eu vou continuar estudando. Tá bom, daqui pra frente é comigo então. Dosei o que veio, não veio com uma autoridade impositiva sobre mim. Compreende essa questão, Marli? Compreendo e faz muito sentido. Total, esse o teu grande desafio. Daqui pra frente é assim, quando a pessoa vem com quente e 2 fervendo, você põe um pouquinho de água fria nessa chapa e aquela história de chegar, faço o que eu mando, não faço o que eu faço, e Benedito que te entende, te vira como, não, parou, menos, peraí. Sim. Então você vai dosar isso, porque hoje a difícil recuperação do lado esquerdo é exatamente sua dificuldade de acatar o que te trazem com muita veemência, com muita intensidade. Esse é o teu exercício, tá claro, Marli? Perfeito, eu acho que aí vale uma reflexão minha aqui que vai ser muito útil. Sem dúvida alguma. E vou dar uma dica de cromoterapia para você usar também, tá bom, Marli? Perfeito, muito obrigada. Excelente. Veja, essa minha fala, esse meu contato gostoso com a Marli, era exatamente essa questão de que quando fez a cirurgia no maxilar, fez uma intervenção. E nessa intervenção cirúrgica, será que mudou o padrão? Qual é o padrão do maxilar? Dosagem da força agressiva. Eu trato disso no volume 1 do Metafísica da Saúde. Como eu doso a força agressiva expressiva? Me colocando pausadamente, paulatinamente e
O lado esquerdo da mandíbula, aqui na articulação temporomandibular do lado esquerdo, que ela até colocou que a recuperação do lado esquerdo está sendo mais difícil. É o maior desafio que ainda ela tem por superar a dosagem de como ela cata o que se passa com ela, o que ela recebe, a maneira como ela recebe aquilo que lhe é passado. Vem com muita veemência, eu preciso contemporizar. Cromoterapicamente, o azul. Porque o azul, nessa questão, gente, de ser muito afoito na execução, ou dar muita abertura, para as colocações que nos chegam, o azul é aquele estado espiritual pleno de uma sabedoria mais profunda do ser. Não preciso sair rasgando, não preciso assumir ou acatar como me trazem. Junto com o azul, que é esse estado espiritual de alma limpa, pura, serena, confiante, nós temos o verde também. Se o maxilar, segundo a metafísica da saúde, é a dosagem da força agressiva, essa articulação da ATM, dosa força agressiva, expressiva, o verde é o equilíbrio, é uma energia dosadora, equilibradora. Ao aplicar o verde, essa força energética da cor vai agindo na região. Você viu que o lado direito da ATM aqui, dessa mandíbula, reflete ao que eu faço, o que eu exponho, esse lado mais yang, expressivo, manifestador, realizador. E o lado esquerdo é o acatar, é o receber, é o acolher. Isso de acordo com o hemisfério cerebral, que é a neurociência, a área que eu sou, além de psicólogo especialista nela também, a área direita do hemisfério seria o lado criativo, seria o lado mais assim, artístico. Dentro do taoísmo, yin, só que o lado direito do cérebro rege o lado esquerdo do corpo, então é acolher, acatar, receber. O jeito que as coisas vêm até mim. E quando eu tenho um problema nesse lado esquerdo, é exatamente nessa esfera que habita uma confusão, um bloqueio emocional de acatar, ouvir, receber, acolher. Então nós temos órgãos que têm os dois lados e cada lado tem uma relação física, de acordo com esse cruzamento do encefálico regendo áreas do corpo oposta, e também, segundo essa questão da metafísica da saúde, de lado direito fazer executar, é de você para com a vida, os outros, o ambiente, e esquerdo, do meio, dos outros, seja dos amigos, da família, de quem está em torno, para com você. Aí, o que exatamente depende do órgão. Por exemplo, o órgão da criatividade ovário, ou testículo no homem, zona da criatividade. Criatividade, que é exatamente a arte de administrar as adversidades da vida. E quando nós administramos as adversidades da vida, nós temos ideias geniais, nós temos sacadas incríveis. Então o poder criativo, ideias novas, inusitadas, é a força potencial, segundo a metafísica da saúde, rege as gônadas, ou seja, ovário na mulher e testículo no homem. Aí quando a gente tem essa zona da criatividade bem saudável, nós temos a saúde ovariana testicular. Quando há um problema nessa esfera, aí nós temos uma condição onde está rebaixado esse potencial criativo. E não sabemos lidar com a diversidade. Como são órgãos pares, nós temos o ovário direito, testículo direito, o homem, na mulher o ovário esquerdo, no homem o testículo esquerdo. E aí, segundo a metafísica da saúde, nessa questão de lateralidade do corpo com base nos hemisférios cerebrais da neurociência, que o hemisfério esquerdo, que é da lógica, razão, dessa atividade mais numérica, objetiva e claro, no lado esquerdo do cérebro, regendo o lado direito do corpo, então é a criatividade no ovário direito para realizar as adversidades que eu encontro fora, do meu trânsito pela vida, da minha exposição no ambiente. E do lado esquerdo, o ovário esquerdo, a minha criatividade para com aquilo que me acontece, aquilo que me trazem, ou para comigo mesmo. Eu preciso ter uma ideia de forma a viabilizar as minhas próprias coisas. Ovário esquerdo. E aí você tem cistos de ovário, que é exatamente esses bloqueios na criatividade, mas o cisto de ovário afeta o ovário esquerdo. É o bloqueio que eu tenho em encontrar meios e ideias para sanar as minhas adversidades. As minhas coisas estão tudo complicado, embaraçado, e eu não consigo desenrolar isso.
Parece que eu tenho uma trava de ter ideias geniais para dar conta de situações que sanem as problemáticas relacionadas à minha própria condição. Ovário esquerdo tem bloqueio energético, emocional, segundo a metafísica da saúde, causa do cisto ovariano esquerdo. E no direito, gente, parece que as coisas estão travadas, não consigo ir fazer, realizar, acontecer. Há um bloqueio nesse sentido. Então tá aí, segundo a metafísica da saúde, como você alterar. E cromoterapicamente, o verde em cistos de ovário. E o laranja são cores indicadas. Um pouco de rosa também é indicado. Mas o verde e o laranja são duas cores importantes para ser usados nos cistos ovarianos. Ah, que gostoso. Muito bem. E eu tenho uma pergunta que chega sobre incontinência urinária. Incontinência urinária, você tem essa questão, né, de você, que eu falei até da forma como a gente expõe a nossa expressividade. No caso da micção, é como a gente alivia a tensão, como a gente solta o que está nos angustiando, e a gente pouco solta os sentimentos. Não é como a região maxilar da voracidade, é dispor a sua atenção. Nossa, isso realmente me abala, isso me assusta, isso me causa um desconforto. E eu sou sincero em abrir meu coração e expor essa minha atenção. Esse é o conteúdo metafísico da micção. Os esfíncteres urinário, para que haja realmente uma boa eliminação. Agora, ao longo da vida, a pessoa segura tudo, aguenta o baque sozinho, nunca compartilha com ninguém, ela segura as pontas e não divide com ninguém. Lá na frente ela vem a ter uma alteração, que seja cirúrgica, medicamentosa, que interfere na função intestinal, na função do esfíncter, de forma a causar a incontinência urinária. Por quê? Segurou, guardou, não soltou, não compartilhou, não trocou. Tá? E uma outra pergunta que trazem sobre infecção urinária. Infecção urinária. Ou seja, os rins apresentam essa infecção. Por quê? Por causa exatamente dessa invasão onde tem essas questões, eu diria, de bactérias, vírus, ou seja, existe um processo infeccioso renal. Os rins, segundo a Metafísica da Saúde, eu trato no volume 3 da série Metafísica da Saúde, é o âmbito do relacionamento e da parceria. E a infecção são condições sempre recorrentes no meu relacionamento. Sempre o financeiro atrapalha, a família interfere, surge alguém para colocar tudo a perder. Olha, eu vivo diante de situações que causam grande interferência na minha vida afetiva, amorosa, relacional, fraterna. E a minha felicidade, ela é boicotada, ela é comprometida pelos acontecimentos que interferem entre nós. Quando eu começo a me relacionar, parece que eu fico meio que preocupado. Logo vem alguém, vai estragar tudo, não vai deixar as coisas fluir, vai incomodar, vai atrapalhar. Esse meu estado emocional de alerta, há uma invasão na relação, faz com que exista um campo energético que, segundo a Metafísica da Saúde, leva a possível manifestação da infecção urinária. Então, nessa infecção urinária é a invasão. No âmbito cromoterápico, a gente usa o verde, que é um equilibrador, com o azul, que é um regenerador para infecção urinária, com mais o violeta, 3 cores, 5 minutos cada, dia sim, dia não, 2, 3 dias na semana. Faça essa aplicação na região renal para infecção urinária. E tem também uma pergunta sobre cistos renais. Cistos são bolsas contendo serosidade, e esses cistos se alojam no rim. Por quê? Eu tenho guardado sofrimento, desabor das minhas relações do passado. Confiei muito nas minhas amizades e fui assim execrado por elas, traído. Me dediquei a uma pessoa amada e sofri tanto. Eu vou gerando uma bolsa de culpa pelo que eu fui desastroso no meu relacionamento, de bloqueios no sentido de que eu guardo tudo que deu errado e pode interferir tudo novamente. É como se nós tivéssemos uma bolsa de lamúria relacional, que, segundo a Metafísica da Saúde, pode desencadear somatização de cistos renais. Olha só, esses cistos renais estão ali como bolsas ou bloqueios do relacionamento. E o aconselhamento metafísico, nós temos o quê?
nós temos no aconselhamento metafísico uma colocação para a pessoa para que ela veja a relação presente como uma nova oportunidade afetiva e tudo que ela viveu antes não se repete necessariamente agora, mas dá a ela o maior expertise para lidar com possíveis confusões desse momento da vida dela. Então tá aí, segundo a metafísica da saúde, nós vamos criando uma condição contrária e não reforçando o padrão da doença que se repete e somatiza no corpo. Mas a condição contrária, se jogue nessa relação, você tem expertise para não ter a mesma confusão, acredite no seu feeling para perceber o que pode dar errado e você sabe como redirecionar de forma que aquilo não atrapalhe mais. E no âmbito cromoterápico é o laranja para cistos renais. Pedras no rim, cistos, laranja. É uma cor assim bastante indicada. E uma pergunta que chega também sobre infarto fulminante. Infarto é uma interrupção no nosso fluxo existencial. Quando eu me vejo barrado, impedido, aquilo que é vital para a minha existência, aquilo que faz parte da minha, a minha realização, a minha existência como um todo, foi um impedimento assim, parou tudo, acabou, não tem por onde, não tem um meio, eu perdi as condições que me dava energia, vivacidade, força de vontade, para que eu fosse levado onde é muito importante que eu alcance nessa vida. E aí eu me senti impedido, bloqueado, boicotado, cortado. E aí guardo esse sentimento dentro de mim, porque se acontecer isso, e eu reagir, não vou atrás, vou buscar de algum meio, vou dar a volta por cima, eu dou uma reviravolta. Mas às vezes eu falo, acabou, gente, não acredito. E agora? Ai, Jesus, eu vejo aquela barreira com aqueles eventos impeditivos que me fazem sentir impedidos, amarrados, impossibilitado. Esse é o sentimento guardado em quem apresenta um infarto do miocárdio, um infarto fulminante. Tá? Então realmente teve a sua área de motivação, de vida, de carreira, de atividade suspensa, barrada, e não soube ressignificar, não soube reorganizar o seu interior. O baque é grande e a barreira instalada pelas condições externas foi multiplicada emocionalmente, internamente, como esse é o fim. E, na verdade, é só o começo de uma nova fase que a gente pode dar a volta por cima e alcançar excelente resultado. E a cor verde é para a saúde cardíaca, aplicada na região do coração, para que a gente realmente se revigore nesse sentido de reativar as nossas atividades. Que gostoso realmente estar com você e poder compartilhar conteúdos metafísicos e cromoterápicos, inclusive de programação. Gente, a gente tem relações tão agradáveis com pessoas, mas e com os nossos animais? Nossos amigos de quatro patas, seres tão queridos e iluminados que acompanham a nossa vida. Cromopet é a cromoterapia para os animais de estimações. Aplicação de cromoterapia para o nosso animal de estimação. Luz colorida, banhada, água solarizada utilizada, de maneira que eles têm saúde e bem-estar através da cromoterapia para os pets. Essa é uma técnica extraordinária de usar cores apropriadas para a saúde, bem-estar, acalmar aqueles ânimos exaltados de nossos amigos de quatro patas, ou mesmo aquele estado mais retraído, mais fechado, mais quietinho, cores que vão avivar, estimular, tratar, cuidar. E quando ele tem uma doença, que coragem! Cromopet indica cor específica. Se você for até lá no site cromopet.com, www.cromopet.com, você vai ver lá aspectos que fazem a relação da metafísica da saúde da família e do animal. Eu quero convidar você para fazer um curso de Cromopet. Para você, se trabalha no pet shop, se tem um pet shop, ou tem o seu animal de estimação, pode fazer alguma coisa com as cores para ele. Em casa, ter uma luz colorida verde, uma luz colorida azul, e conforme o estado dele, você vai usar uma ou outra, um laranja, para certo estado do animal. Você vai saber realmente o que usar de acordo com o comportamento que ele apresenta. E mais esse lado da metafísica da saúde, que a causa emocional da família, do cuidador, resbala nos animais. E eles às vezes adoecem de padrões emocionais daquela família, daquela casa, a energia do ambiente. Como é essa osmose entre as pessoas da casa e o animal de estimação quando eles adoecem?
Vamos compreender isso em 3 aulas, agora em julho. Convido você para fazer o curso de Cromopet de 3 aulas, sensacional. As cores, como elas ajudam, quais cores ajudam, para quê? E como utilizá-las. E qual essa relação metafísica com a saúde do animal de estimação. Seja gato, cachorro, outros animais que fazem parte da nossa vida. Cromopet. Para saber mais a respeito, mande uma mensagem no WhatsApp. 50726448. Sim, é o WhatsApp. É o nosso telefone fixo, que atendemos no horário comercial, mas você cadastra no WhatsApp, sem o 9. Faz o cadastro lá no seu WhatsApp, 11 50726448. Você vai ter mais informações a respeito, pela Gleides, pela Cida, que está acompanhando você e dando essa oportunidade de você fazer esse curso. Vai ser agora dia 8 de julho, gente. Tem mais 2 semanas, nem isso. Faça parte desse grupo que está maravilhoso. É presencial e é online ao vivo. Gravada a aula você assiste mais de uma vez e assiste em outro momento. Cromopet, 3 aulas comigo, um curso sensacional. Acesse então valcapelli.com e você vai ter lá Cromopet. Ou www.cromopet.com, que é o meu site também falando da cromoterapia para os animais de estimação. Cromopet.com ou valcapelli.com. Gostoso, né? Excelente. E cromoterapia? Agora, em agosto, começa o curso. Cromoterapia para você ter um mergulho profundo nas propriedades das cores, funções. Você pode fazer parte de uma turma, se tornar um cromoterapeuta, atuar na terapia integrativa. Faça contato com a gente e garanta a sua participação. 50726448, valcapelli.com. Agora, um curso que muda a sua vida é Metafísica da Saúde. Você vai aprender a ler as áreas da vida e qual a melhor maneira de viver naquele cenário. E que potencial você pode usar. Passando por cada órgão do corpo, baseado em 5 volumes do livro Metafísica da Saúde. 35 anos de experiência, minha, Val Capelli, eu administro todas as aulas. Sou eu que estou ali levando a você esse conhecimento, fazendo as analogias. Todo ilustrado com slide, certificado de participação. Você pode fazer o aconselhamento metafísico. Esse curso ele dá a você uma consciência clara de que área da vida corresponde a que órgão do corpo e que tipo de comportamento causa as doenças daquele órgão. É uma lição de vida através do corpo. É um mergulho na fisiologia, anatomia, à luz da metafísica da saúde. Mande uma mensagem para 11 5072 6448. E olha, gente, até o dia 30, as inscrições feitas para o curso de metafísica ou de cromoterapia terão 50% de desconto na primeira mensalidade. Graças a isso, nós já temos um grupo enorme, já para fazer parte em agosto. Começa dia 5, Metafísica da Saúde, dia 4 de agosto, cromoterapia. O grupo já está bem consistente, você pode fazer parte dele, ainda tem como você participar. Com essa vantagem, entre em contato com a gente. 11 5072 6448. 5072 6448 ou valcapelli.com. Com você, claro. Que delícia estar com você. Que você fique em paz com a sua consciência, equilibrado nas suas emoções, para você ter saúde no corpo e uma harmonia no seu ambiente de atuação. Em casa, no trabalho, onde quer que você esteja.